Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. A Polícia Federal prende um bombeiro no Rio numa ação contra suspeitos de envolvimento em atos antidemocráticos e nos ataques em Brasília. Um anestesista é preso suspeito de estuprar pacientes e de produzir e armazenar pornografia infantil. Em Caratinga, no leste de Minas Gerais, 3 pessoas morrem soterradas dentro de casa por causa da queda de uma barreira. E ainda morre a 5ª vítima da explosão num clube de tiros no fim de semana em Manaus. Agora no Brasil TV. Um subtenente do Corpo de Bombeiros foi preso hoje no Rio em uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitos de organizar e financiar atos antidemocráticos. Os ataques terroristas no dia 8 de janeiro em Brasília são um dos alvos da ação, realizada na cidade de Campos, no norte do estado. Aqui em Campos, uma operação da Polícia Federal prendeu hoje um bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Roberto Henrique Souza Júnior é subtenente do Corpo de Bombeiros do estado, lotado em Guarulhos, Norte Fluminense, e foi preso aqui em Campos, onde mora. 33 anos de corporação. Segundo a investigação, ele é suspeito de organizar e financiar os atos terroristas no Distrito Federal em 8 de janeiro. A Justiça decretou a prisão de outras 2 pessoas que ainda não foram encontradas. A Operação Ulisses também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. A polícia recolheu celulares e computadores e uma pessoa foi intimada a depor. Aqui em Campos, o ato antidemocrático contra o resultado das eleições aconteceu logo depois do segundo turno das eleições em novembro do ano passado. Caminhoneiros interditaram a BR-101 e colocaram fogo em pneus. A investigação começou justamente para identificar as lideranças que promoveram o bloqueio da BR-101, que nesse trecho é a principal ligação entre o Rio e o Espírito Santo. Yuri Ramos para o Brasil TV. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio disse que o subtenente foi afastado das funções. Segundo o comandante-geral dos bombeiros, Leandro Monteiro, a corporação repudia veementemente atos que ameacem o Estado Democrático de Direito e que será aberto um inquérito policial militar para apurar a participação desse bombeiro em ataques contra o patrimônio público e associações criminosas, incitando contra poderes constitucionais. A defesa de Roberto Henrique de Souza Júnior disse que não vai se pronunciar agora. Um anestesista colombiano foi preso no Rio, acusado de estuprar pacientes e também por armazenar conteúdo de pornografia infantil no celular dele. A Polícia Civil está à procura de outras possíveis vítimas. Andrés Eduardo Onati Carrilho foi acordado pelos policiais e hoje não se arrumou para o trabalho. Colocou a roupa para ir direto para a delegacia. Ele foi preso em casa num prédio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O médico anestesista, de 32 anos, mora há 6 anos no Brasil. Segundo a polícia, ele estuprou mulheres enquanto elas estavam sedadas na mesa de cirurgia. O próprio médico gravava com o celular e armazenava os vídeos dos estupros. A investigação da Polícia Civil começou na delegacia da criança e do adolescente vítima depois que a Polícia Federal identificou que o médico tinha 20 mil arquivos de pornografia infantil na nuvem. No meio desses vídeos e fotos, havia gravações de estupros que o próprio médico cometeu contra pacientes adultas. A partir desses vídeos, um trabalho de inteligência foi feito pelos investigadores que identificaram hora, data e local dos crimes. A partir daí, eles chegaram a 2 vítimas do médico. Uma delas foi estuprada em 2020, durante uma cirurgia de laqueadura no Hospital Estadual Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, na região dos Lagos. A outra mulher foi sedada para fazer a remoção do útero em 2021 no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão. As direções das 2 unidades informaram que o médico não trabalha mais nos hospitais. Uma das mulheres contou que só descobriu ter sido vítima de estupro durante a cirurgia quando a polícia foi até a casa dela. Na hora que o policial me chamou, sabe que parece que você está vivendo um pesadelo? Aí ele perguntou, você quer ver a cena? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu quero para me ter a certeza do que aconteceu comigo. Foi quando ele passou, ele falou assim, eu vou te mostrar só uma cena, que eu acho que tem até outras. E ele me mostrou uma cena. E era eu na cena.
Hoje, a polícia recolheu um computador, um tablet e 3 celulares na casa do médico Andrés Eduardo Onati Carrilho e vai analisar se há mais material pornográfico. Ele foi preso por estupro de vulnerável, porque abusou das pacientes que estavam sedadas. As 2 vítimas que se reconheceram nos vídeos já prestaram depoimento. Nas redes sociais, o médico anestesista levava uma vida de quem estava realizando sonhos. Há 4 meses, pediu a namorada em casamento, ao pé da Torre Eiffel, em Paris, na França. A Polícia Civil diz que Andrés criou um perfil falso numa rede social para atrair a atenção de menores de idade e pedir a troca de fotos e vídeos de cunho sexual. Os investigadores afirmam que no celular dele encontraram conversas com crianças que chegaram a enviar material para ele. Em depoimento na delegacia, depois de ser preso, Andrés Onati Carrilho confessou que satisfaz seus desejos sexuais vendo vídeos de meninos e meninas. Ele também disse que aproveitava o momento em que ficava sozinho com as pacientes para praticar os estupros. O delegado que prendeu o médico colombiano hoje disse que não descarta que outras pacientes tenham sido vítimas do anestesista. E acredite, tem um caso parecido no Maranhão. O Tribunal de Justiça do Estado determinou a prisão preventiva do médico ginecologista Gonzalo Arturo Revata. A ordem da Justiça é para prender e recolher o médico em qualquer unidade prisional. Gonzalo Arturo Revata, de 51 anos, é peruano, naturalizado brasileiro. Ele atendia as pacientes nesta clínica em Rosário. Revata foi preso em abril do ano passado, em flagrante por violação sexual mediante fraude. O Ministério Público pediu que a prisão em flagrante fosse convertida em prisão preventiva. Ainda assim, foi solto, após uma audiência de custódia. Entregou o passaporte e passou a responder em liberdade. O ginecologista foi proibido de exercer a medicina e de sair da comarca de Rosário. Com a nova decisão da Justiça, o médico Arturo Revata passa a ser considerado foragido e, novamente, está sendo procurado pela polícia. Um policial civil que estava sozinho acabou avistando o médico na cidade e, tendo conhecimento desse mandado, tentou efetivar a prisão. Mas, ao perceber que estava sendo preso, que não era algo rotineiro como uma intimação ou algo do tipo, o médico empreendeu fuga com a ajuda de uma terceira pessoa, que já está sendo identificada, e se evadiu do município, estando agora com status de foragido. Um carro foi encontrado carbonizado com 4 corpos em Cristalina, Goiás. A família de uma cabeleireira, dona de um salão de beleza do Distrito Federal, reconheceu o carro como sendo dela. A mulher e os 3 filhos pequenos estão desaparecidos desde quinta-feira. No domingo pela manhã, a filha da cabeleireira, Elisamar Silva, fez essa publicação nas redes sociais. Ela diz que a mãe e os 3 irmãos estão desaparecidos desde a última quinta-feira, depois que o marido de Elisamar pediu para ela ir buscá-lo num condomínio no Paranoá. A publicação diz ainda que Elisamar saiu deste condomínio por volta de meia-noite de quinta e que não chegou em casa. E afirma: "Nossa família está desesperada." Elisamar é moradora de Santa Maria. A mulher, de 39 anos, é a mãe de 5 filhos, um rapaz de 24 e uma jovem de 18 anos, além das 3 crianças desaparecidas, os gêmeos Rafaela e Rafael, de 6 anos, e Gabriel, de 7. O filho mais velho de Elisamar registrou ocorrência na delegacia de Santa Maria, contando que na noite de quinta-feira, Elisamar foi até a casa da sogra, no Itapuã, para buscar o marido. A família não sabe dizer se o marido chegou a entrar no carro. Depois disso, Elisamar parou de responder às mensagens no celular e não atendeu mais ao telefone. Na madrugada de domingo, a Polícia Civil de Goiás encontrou um carro queimado às margens da rodovia 436, próximo à cidade de Cristalina. Dentro do carro havia 4 corpos que não puderam ser identificados. Por telefone, a filha de Elisamar disse que esteve no local em que o carro foi encontrado e que reconheceu o veículo da mãe. A família agora espera o resultado do exame de DNA para identificar os corpos. O exame vai ser feito hoje, segunda-feira, pelo IML de Lusiânia. Elisamar é dona de um salão de beleza na 307 Norte. Segundo a família, há 10 anos vive com o marido Tiago, que também está desaparecido.
Além do marido, também estão desaparecidos os pais dele e uma irmã. Na madrugada de hoje, segundo a Polícia Civil do DF, um carro pertencente ao pai do marido foi encontrado com outros 2 cadáveres carbonizados. Ainda no Distrito Federal, uma cena impressionante. Uma criança e um carrinho de bebê foram deixados para trás quando um homem desceu de um carro atirando. Segundo a polícia, a mãe estava junto e saiu correndo. Gabriel Tibaldo tem as informações. As câmeras de segurança da rua registraram quando 3 adultos e uma criança estavam numa calçada e foram surpreendidos por um homem armado. Nas imagens, 2 homens e uma mulher estão conversando quando um carro branco se aproxima e o homem já desce apontando a arma. Todo mundo sai correndo. Repare que o homem corre com a arma apontada para as pessoas e logo abaixo dele está uma criança que foi deixada para trás, assim como um carrinho de bebê. O carro desce a calçada e a porta chega a bater no carrinho. Segundo a polícia, o alvo era um homem que estava na calçada e ainda de acordo com a delegada, a criança foi entregue ao conselho tutelar. 3 pessoas morreram depois que a casa onde essas pessoas estavam foi atingida por um deslizamento de terra. Isso aconteceu hoje de manhã em Caratinga, no leste de Minas Gerais. Entre as vítimas, um menino de 5 anos e uma adolescente de 14. A Lisandra Costa tem as informações. Por volta das 6 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado, pois um deslizamento atingiu a casa onde tinham 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, 3 pessoas foram atingidas pelo deslizamento. Uma mulher de 28 anos, uma adolescente de 14 e uma criança de 5 anos de idade. O Corpo de Bombeiros logo no início dos trabalhos essa mulher de 28 anos que foi levada para o hospital aqui da cidade. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos e morreu nessa manhã. Os trabalhos por aqui duraram cerca de 4 horas até localizar as outras vítimas. A segunda vítima que foi localizada foi a adolescente de 14 anos. Após o Corpo de Bombeiros conseguir retirar essa vítima, foi localizada a criança de 5 anos de idade, os 2 já sem vida. Moradores aqui dessa região, desse bairro, ajudaram o Corpo de Bombeiros no socorro, retirando os escombros, terras, tinha muito material de construção também no local. E por volta das 9 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo das outras 2 vítimas. A chuva também deixou estragos e levou vidas no interior de São Paulo. Em Porto Ferreira, na região de São Carlos, o carro onde estava um casal foi arrastado pela enxurrada. Os bombeiros localizaram o corpo do homem e a mulher continua desaparecida. É uma história muito triste, né? Só para o pessoal entender o que aconteceu. Um casal estava em Porto Ferreira, num sítio ontem. Eles saíram de lá e iam para Santa Rita do Passa Quatro, que é onde eles moram. Quando eles chegaram na ponte, que aqui é conhecida como a Ponte do Rio Parado, eles foram surpreendidos por uma enxurrada muito forte. A gente conversou com alguns moradores aqui. Um deles tem 70 anos e disse que nunca tinha visto uma chuva tão forte aqui na região. O que aconteceu é que essa caminhonete ela foi arrastada para dentro do córrego e eles, claro, ligaram para o Corpo de Bombeiros, os moradores aqui da região. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e também a Polícia Militar esteve aqui no local. Eles fizeram uma varredura, isso ainda ontem à noite, por volta das 8 horas, e identificaram que dentro da caminhonete já não tinha mais nenhuma das vítimas. Eles também ficaram ali próximos da ponte, identificaram que também não encontraram vítimas nenhuma e resolveram, então, cancelar essas buscas, já que o nível do rio estava muito alto e a enxurrada era muito forte. Hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, as buscas elas foram retomadas e aí o Corpo de Bombeiros está descendo pelo rio. O homem que estava dirigindo a caminhonete, ele foi encontrado, ele estava enroscado em uma árvore alguns quilômetros ali do local do acidente. A mulher continua sendo procurada pelo Corpo de Bombeiros. São 2 equipes que estão em terra fazendo esse trabalho, então são os mergulhadores que estão no rio movimentando a água, porque o bombeiro disse que a água está muito escura para tentar encontrar o corpo dela, e uma outra equipe anda pela margem do rio por cordas tentando procurar se essa mulher não ficou enroscada em algum galho. E agora há pouco a gente está vendo o helicóptero Águia da Polícia Militar veio aqui para o local e está fazendo esse tipo de trabalho. O córrego de onde aconteceu o acidente até essa represa onde a gente está agora tem mais ou menos 6 quilômetros. Então, os bombeiros estão procurando nesse córrego todo até chegar aqui na represa, porque o corpo dela também pode estar por aqui. Em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, mais uma vítima da chuva. Um homem de 54 anos morreu depois que uma árvore gigantesca caiu em cima da casa dele.
Os casos de dengue registraram um aumento de mais de 650% em Rondônia durante um ano. Matheus Afonso tem as informações. No ano passado, a doença viral transmitida pelo Aedes aegypti matou 15 rondonienses, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a AGEVISA. O total de óbitos corresponde a um aumento de 650% em relação a 2021, quando apenas 2 pessoas morreram de dengue no estado. No interior do estado, a cidade de Cacoal concentrou a maioria das mortes provocadas pela dengue no ano passado. 5 no total. Em seguida está Nova Brasilândia do Oeste, com 3. E não foram apenas as mortes por dengue que aumentaram em 2022. O número de casos confirmados da doença cresceu na mesma proporção. Segundo a AGEVISA, o estado teve 1.654 casos de dengue confirmado em 2021, enquanto no ano de 2022 foram 12.432 positivados, um aumento de 652%. Atualmente, 13 cidades estão em surto para a doença em Rondônia, número que deve mudar nos próximos dias. A Secretaria de Cacoal, por exemplo, registrou 19 casos nos últimos 20 dias, praticamente um novo caso de dengue por dia. A Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde já alerta para o risco iminente de surto. A Polícia do Rio fez uma operação contra o derrame de carvão mineral na Baía de Sepetiba, na zona oeste da cidade. E quem tem os detalhes é a Lívia Torres. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e agentes do Instituto Carlos Éboli fizeram hoje uma operação contra uma empresa de siderurgia que tem sede em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, que está sendo acusada de despejar carvão mineral na Baía de Sepetiba. Moradores reclamam de doenças e de esgoto em suas casas. A Delegacia do Meio Ambiente vai tentar identificar os autores da poluição. Um laudo feito pela empresa de consultoria ambiental Nascente detectou alta concentração de metais na água, muito além dos parâmetros legais. As amostras foram encaminhadas ao laboratório da Polícia Civil para análise sobre a concentração de metais que são altamente danosos à saúde humana. A Associação de Pescadores e diversos moradores procuraram a Delegacia do Meio Ambiente para denunciarem o descarte ilegal e clandestino de resíduos provenientes de atividade industrial na Baía de Sepetiba. A empresa de siderurgia Térnio negou o lançamento de materiais no canal de São Francisco e disse que na última semana a empresa informou ao INEA que por causa das fortes chuvas houve carregamento de sedimentos do mangue para o leito do rio. A empresa também negou que haja mortandade de peixes no local. Lívia Torres, para o Brasil TV. Morreu em Manaus a 5ª vítima de uma explosão num clube de tiros no fim de semana. Daniela Branches tem as informações. A 5ª vítima dessa explosão, um homem de 30 anos de idade, era funcionário aqui do clube de tiros na cidade de Manaus. Ele foi resgatado com 90% do corpo queimado, passou por uma cirurgia de emergência aqui em Manaus, mas não resistiu e morreu hoje pela manhã. Além dele, outros 2 funcionários e um casal, dono do clube, também morreram. Eles estavam aqui na manhã de ontem para abrir o estabelecimento quando foram vítimas de uma explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira informação, a de que essa explosão teria sido causada por um gerador, foi descartada. A informação até o momento é que essa explosão teria ocorrido no subsolo aqui do clube de tiros, numa área com poucas janelas, e que a fumaça ontem atrapalhou bastante o resgate dos corpos e também a perícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o clube de tiros está com a vistoria em dia. O trabalho de perícia deve ser feito hoje à tarde, já há presença de peritos aqui no clube de tiros e, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, é o que vai determinar a nova linha de investigação, já que a explosão causada pelo gerador foi descartada. Daniela Branches, de Manaus, para o Brasil TV. E a seguir, banhistas tentam salvar uma tartaruga marinha que encalhou no litoral de Pernambuco. Brasil TV de volta falando da tentativa de banhistas para salvar uma tartaruga encontrada encalhada na areia na praia de Barra de Catuama, em Pernambuco.
A tartaruga foi vista encalhada nas primeiras horas da manhã do domingo, na areia da praia de Barra de Catuama, em Goiânia. 2 homens que caminhavam no local se aproximaram e perceberam que o animal de aproximadamente 1 metro estava com vida, mas sem força para se arrastar. Os homens decidiram resgatar a tartaruga. Ela foi devolvida ao mar. Horas depois, a mesma tartaruga foi vista na parte rasa. A gente retornou ao local de onde a tartaruga foi encontrada, porque a gente recebeu notícias de que ela havia retornado para a terra. E aí a gente percebeu que ela estava devidamente debilitada e precisava de resgate. A tartaruga não apresentava ferimentos, mas o comportamento dela fez com que banhistas pedissem ajuda. Estamos na praia de Catuama, ao lado de Ponta de Pedra. Hoje é dia 15 de janeiro de 2023. Por favor, algum órgão competente venha buscar essa tartaruga que ela está lutando para viver. É um animal e precisa de cuidado. E a gente tem que cuidar do meio ambiente, porque a gente frequenta essa praia. Mas se a gente não cuidar, não ter a preocupação de não jogar plástico, saquinho de picolé, essas coisas que ela vem desovar aqui. Então ela não sabe se alimentar, ela pega o plástico e acontece, né? Que pelo que a gente está vendo aqui, né, doutor? Já é a terceira que está sendo resgatada por mesmo problema de não poder respirar por estar com alguma coisa de lixo na garganta. A Prefeitura de Goiânia enviou uma equipe ao local para fazer o socorro da tartaruga e levá-la para o Centro de Triagem de Animais Silvestres no Recife. Foi muito difícil para a gente a questão da demora. A gente estava vendo um animal que estava o tempo todo sofrendo e que tempo era crucial para ele. Eu queria pedir um pouco de atenção à Prefeitura de Goiânia. A gente precisa de um lugar especializado para esse tipo de resgate. Vocês estão cientes que aqui é desova de tartaruga, vocês estão cientes que ela tem acesso à faixa de areia, mas vocês não têm o suporte que elas precisam. E a tartaruga foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, CETRAS, que fica na zona norte do Recife. Mas, infelizmente, ela morreu hoje de manhã. De acordo com o CETRAS, o animal chegou muito debilitado, com um quadro grave de perda de gordura e de massa muscular. O corpo da tartaruga vai ser levado para a Universidade Federal Rural de Pernambuco para que seja feita a necrópsia. E a gente procurou também a Prefeitura de Goiânia para saber por que o resgate demorou tanto tempo. A Prefeitura explicou que a equipe foi enviada assim que foram informados sobre a tartaruga e que a demora foi por causa do tempo para chegar até lá, porque a praia de Catuama fica a 35 quilômetros da cidade. Agora, já imaginou ter um motorhome e viver a vida sobre 4 rodas? Então, essa é a realidade de um casal de Niterói, na região metropolitana do Rio, que já percorreu vários países. Um casal, 4 rodas e um mundo inteiro para ser explorado. A Flávia e o Thiago decidiram fugir do óbvio. Abandonaram o certo e abraçaram o duvidoso. Em 2019, tiraram férias e conheceram um veículo que acompanharia a dupla por muitos outros destinos. A gente foi para Nova Zelândia, foi antes da pandemia, e aí a gente cruzou o país todo de motorhome. Apesar dos desafios da viagem, a Flávia e o Thiago queriam mais. A gente voltou assim, muito encantado com o estilo de vida, com a viagem. E assim, foi uma viagem que realmente mudou muito a nossa cabeça. Mas a gente achava que era impossível ainda, sabe, no Brasil. Mas a sementinha foi plantada. Foi em fevereiro de 2021 que a verdadeira mudança começou. A Flávia e o Thiago decidiram comprar uma van de mercado e construir o próprio motorhome, do zero. 1 ano e 7 meses depois, o novo lar do casal estava assim, pronto para pegar a estrada. Não é uma casa tão grande, são 7 metros quadrados, mas tem tudo que a gente precisa. E o quintal é o mundo. A renda vem com os trabalhos feitos à distância pelo casal. Ela, jornalista, e ele, engenheiro. E passar muito tempo no mesmo espaço nunca foi um problema para eles, que já estão juntos há 17 anos. Tempo esse que, por causa da perda de parentes próximos, se tornou ainda mais valioso. Antes da pandemia eu perdi o meu pai e aí 6 meses depois eu perdi a minha mãe. E isso mudou tudo assim pra mim, né? Aqueles planos que a gente fala, vou fazer isso quando me aposentar. E aí eu falei, tá difícil esperar mais essa vontade que a gente tinha de viver um pouco em movimento, viver nômade. E aí a gente falou, cara, vamos tentar. Vida essa que acumula, junto aos 4.000 quilômetros rodados e as 15 cidades visitadas, aventuras e perrengues.
A gente começou mesmo pela Chapada dos Veadeiros, foi a nossa primeira viagem, esse era um lugar que a gente queria muito conhecer, e a gente aproveitou para ir de motorhome. E aí lá a gente já começou assim, nível pesado, né? O Thiago pegou uma bactéria e ele ficou mal, assim, uma semana. Depois a gente foi para uma rua que a gente acabou atolando o motorhome. Vai, vai, vai! Saiu! Saiu! Um tucano bateu no nosso para-brisa, explodiu o para-brisa todo. Os planos da Flávia e do Thiago vão além das fronteiras do Brasil e são incontáveis. Planos que têm a estrada e a parceria como principais companhias de uma vida nada sabática. Que a gente quer fazer desde a Patagônia, lá do Ushuaia, né, o ponto mais ao sul da América do Sul, até o Alasca de motorhome. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.